E hoje vamos falar, né, sobre uma ferramenta para fazer gráficos, que é uma ferramenta do R, né, um pacote, que é o ggplot2. Vou aqui inicializar o R. Aí vou mostrar aqui um exemplo simples, vou pegar alguns dados aqui do repositório de Machine Learning. Então, vou copiar aqui e colar. Então, esse aqui vai ser o repositório, os dados que a gente vai utilizar, né, estão nessa URL. E vou baixar eles, né, para um arquivo, que eu vou dar esse nome aqui para ele. Faltou fechar a aspa aqui, né? E então, vou fazer aqui o download do file, do arquivo, né, e carregar ele nessa variável, né, que vai chamar de dataset wine. Aí eu posso ver aqui fazer o sumário dele para ver o que tem, né, para dar um sumário do que tem os dados. Então mostra aqui quais são as nossas variáveis, né, as colunas aqui do nosso dataset. Então, são esse base de dados, se vocês entrarem no repositório, vocês podem ver uma descrição, né? Fala que são dados coletados de amostras de vinhos, de terroirs diferentes, acho que são 3 terroirs diferentes, e foram feitas, né, essas medidas aí, né, nos vinhos, né, questão de acidez, né, volatilidade, ácido cítrico, né, açúcar residual, densidade, e várias coisas, né, e tem uma classificação de densidade dos vinhos. Bem, aqui vamos fazer o sumário aqui dessa variável qualidade. Né? A gente está vendo que ele é, qualidade já apareceu ali, né? Ele é uma variável numérica, né? Tem fala o mínimo, máximo, só que elas são só alguns valores discretos. Né? Então vou converter esse aqui para fator, né? E ver quais são os valores. Né? Então a gente mostra ali então, os valores possíveis, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ali o número de ocorrências para cada um deles nessas amostras que a gente obteve. Então eu vou fazer o seguinte, como são 6 valores, eu vou pegar o 3 e o 4, falar que é qualidade ruim, 5 e o 6 média, e 7 e 8 falar que é uma boa qualidade. Então para fazer isso eu vou, né, criar uma nova coluna, vou chamar de quality level, e vou então usar a função cut para fazer isso, né, usando aqui o wine quality, né, que é essa coluna que a gente quer pegar. E eu vou pegar os intervalos aqui, né, de 2 a 5, né, de 5 a 7 e de 7 a 9. Se eu fizer assim, ele vai fazer, vamos fazer aqui para vocês verem, né? E ele vai pegar os intervalos fechados na direita. Se eu quiser ele fechado na esquerda, aí eu tenho que colocar, né, aqui o parâmetro right igual a false. Então agora aí está fechado à esquerda. Eu posso também já aproveitar esse aqui, né? Vou colocar já os labels que eu quero dar, né? Então, eu vou criar aqui, né, meu vetor com os 3 labels, sei lá, bad, average, né, médio, né, e good. Então já deu os labels, e aí em vez de eu mostrar os intervalos, a gente mostra ali os labels. Então agora para a gente fazer os gráficos, vamos pegar a biblioteca, né, carregar a biblioteca ggplot2. E aí, com essa biblioteca, vamos fazer os gráficos, né? Então, vamos chamar de ggplot. Quem que é meu dataset? É o wine. Né? Aí, como é que ele funciona? Né? A gente passa aqui quem que é os elementos de estética, né? Ainda vou falar que o x, vou pegar, por exemplo, a variável pH. Né? Quero usar ela para ser a variável, né, no eixo x. Então, eu descrevo quem que é o eixo x. E vamos supor que eu quero fazer um histograma, né, de pH desses meus dados, né? Então, fazendo só isso aqui, ele já faz aqui o histograma do pH para esses meus dados. Automaticamente já setou aí, né, os tamanhos dos intervalos, contabilizou quantas ocorrências tem cada intervalo e fez o histograma.
Então eu posso personalizar algumas coisas aqui, né? Por exemplo, se eu quiser trocar a cor, né, de preenchimento, eu vou colocar aqui que a cor, o preenchimento aqui, vou colocar como sendo uma cor azul, um Deep Sky Blue 4, e vou colocar que a largura do bin vai ser 0. Posso colocar qualquer coisa que eu quiser aqui, né? Vamos supor 0.1. E vou trocar o tema, colocar um tema mínimo, que aí ele fica um tema mais limpo. Esse aqui é o resultado. E se eu quiser diminuir os intervalos aqui, né, para ficar mais refinado, eu posso mudar aqui o parâmetro. Ajustar o tamanho dos bins. Suponho agora que eu quero fazer a mesma coisa, mas eu quero verificar como é que esse histograma é diferente para cada um dos tipos de qualidade de vinhos, né? Então eu vou acrescentar aqui um facet wrap e falar qual que é a variável aqui, né, que ele vai utilizar, né, que no caso é o quality levels, né? Então ele vai fazer, tem algum erro aqui, criei, né, quality levels não, quality level, sem S. Então ele fez um gráfico para cada quality level. Já separou, né, os vinhos de boa qualidade, ruim e média, e fez um histograma para cada um deles. Se eu quiser também, agora todos os histogramas estão com a mesma cor, né? Agora se eu suponho que eu queira, em vez de colocar a mesma cor para todo mundo, né, eu quero que a cor também varie de acordo com a qualidade. Aí eu coloco aqui na estética, né, fala que o preenchimento aqui, né, vai ser o quality level. E aí ele já preenche, né, já colore cada um com uma cor e cria ali, né, a legenda também. Então a gente viu um exemplo simples aí, a ideia básica do ggplot 2, né, a ideia subjacente, é que ele tem uma gramática, né, uma gramática de gráficos. Então ele é baseado na gramática de gráficos de Wilson, tá? Você pega essas nas transparências, depois vocês podem dar uma olhada. E a ideia é que a gente pode, né, colocando, expressando, né, formar como se fosse uma sentença do que é o gráfico que a gente quer fazer. Então a gente pode, né, atribuir a gente fala quem que são os dados, quais são as transformações que a gente vai aplicar, quais são as coordenadas, os elementos gráficos que são utilizados, os guias, né, e aí a gente define o gráfico dessa forma. Então, por exemplo, a gente fez esse gráfico aqui, se a gente quiser trocar, vamos supor que eu quero ver a relação de duas variáveis. Vou pegar a relação, vamos supor, tem a relação do fixed acidity então esse aqui vai ser o y, vou fazer um gráfico de espalhamento, né, com um ácido cítrico. E aí eu quero fazer então um gráfico de pontos, geopoint, então não tem esse parâmetro. Depois eu vou colocar esse facete aqui, vamos fazer só o gráfico disso aqui, então tá aqui. Fiz o gráfico. Então, da mesma forma, né? Então, eu fiz aqui o gráfico de espalhamento, né? Em relação a essas duas variáveis dos nossos dados. Se eu quiser, então, fazer como a gente fez antes, né? Só fazer um gráfico diferente, né? Para cada tipo de qualidade, né? Eu posso fazer a mesma coisa que foi feito antes. Só acrescentar isso aqui, né? Falar que para cada qualidade eu quero um gráfico diferente. Então, automaticamente aqui isso já é feito de forma bem simples. Meu outro gráfico que a gente pode fazer disso aqui é um box plot. Né? Em vez de fazer o geopoints, eu vou fazer aqui o geom box plot e vou colocar como atributo a estética e falar que a cor, né, o preenchimento é o quality level. Então pronto, foi feito aqui facilmente, né, um box plot aqui dos meus dados.
Nota que como ligação com os fatores, já separou eles aqui, né? Se eu quiser fazer também usar aquele facet wrap, né? Não vai mudar muita coisa, porque vai só simplesmente, né, colocar em plots aqui diferentes, né? Mas aí tá mais ou menos na mesma, né? Então é isso, a ideia aqui é mostrar, né, alguns exemplos de utilização do ggplots. Nessas parências tem mais alguns exemplos. Tem alguns links também de referência de onde vocês podem buscar, ver outras informações, ver outros exemplos. Tem alguns sites na internet, né, que tem vários exemplos, como From Data Viz, né, tem o The R Graph Library, The R Graph Gallery, né, que também tem vários exemplos. Você pode pegar os exemplos, né, ver como é que são feitos os gráficos e ver como é que você pode utilizar eles, né, adaptar eles, né, para o seu problema, né, para o tipo de gráfico dos seus dados que você tem em mãos. Vale lembrar também, né, tem um livro, né, do ggplot 2, né, vocês podem achar o livro também online, e o livro também da gramática de gráficos, né, do Wilson.